aqui é Captain de Animes e voltamos mais uma vez com One Punch Man terceira temporada, que tá polêmica atrás de polêmica aí por conta de sua animação bem estática, onde todo mundo já apelidou de tudo quanto é nome, né? One Frame Man, One PMG Man e enfim, vamos pro terceiro episódio porque tivemos algumas coisas interessantes aqui, mas comumente, já venho falando, muita gente tá botando expectativa onde não pode ter expectativa, porque luta boa só talvez no final da temporada ou até mesmo numa quarta temporada. Se assim tiver, eu acho que não vai ter devido às polêmicas que estão acontecendo. Mas enfim, vamos falar sobre isso. Vale lembrar que tem bastante conteúdo de anime, inclusive de One Punch Man e muita coisa sobre bike. Essa semana tem capítulo novo. Enfim, simbora. O que acontece é que a gente vê ali uma missão inusitada, que é a luta de Garou contra os dois monstros, ao mesmo tempo que está rolando ali uma conversa muito importante entre o Zombieman e também o Dr. Kimus, eu acho que é assim que se chama Genon, não me lembro muito bem como é o nome dele. Mas o fato é que esse doutor em si, ele começa a explicar umas coisas bem importantes para o Zombieman. E ele vai falando que todo ser vivo ele tem um limitador. Deus fez a gente assim, com um limitador para que justamente as pessoas não pudessem ser fortes insanamente de uma forma que possa até combater ele, vamos dizer assim. Então, esse Saitama que a gente conhece, ele teria quebrado o seu limitador. E por quebrar seu limitador, faz com que ele tenha um poder absurdo. Nada limita seu corpo para não atingir poderes de insano. E aí, o que acontece é que também ele fala sobre a contrapartida disso. Ele é tão forte, tão poderoso que ele é depressivo, ele não tem mais aquela capacidade de ter felicidade, de prazer em uma luta e até mesmo fazer vários objetivos ou coisas do tipo. Isso responde muito do porquê de que Saitama tá ali como herói, querendo chegar na classe S e tal, porque isso para ele é importante, é alguma coisa que dá uma fagulha no seu coração, já que ele é o mais forte de todos. E aí é onde entra a parte mais importante desse episódio, porque sim, esse é o melhor do episódio que a gente tem aqui de narrativa, tendo em vista que o resto é só algumas conversinhas ali, mostrando um plotzinho, um inimigo dando medo ali, uma coisinha ali. Realmente esse episódio ele é bem monótono e bem sem coisas legais da história em si. Mas em contrapartida a gente tem outro momento importante que acontece justamente nessas explicações, que é falando sobre também os monstros, né? Que a capacidade dos monstros se tornarem tal é justamente porque o seu desejo por algo, o seu prazer, o seu amor, até mesmo a sua raiva e satisfação, aqueles desejos fazem com que eles ganhem aspectos relacionados a esses desejos. O cara gosta muito de passarinho, o cara vira um passarinho. O cara ama, sei lá, um pedaço de pedra vai virar um homem pedra. Então, por conta dessas coisas, vai se tornando aqueles monstros bem bizarros e estranhos. Interessante também, isso faz lembrar, né? Aquele primeiro bicho que apareceu, um dos primeiros bichos que apareceu, que era um cara que era um homem-carro, velho. Isso é muito bizarro e ao mesmo tempo bem interessante. Mas no final de tudo, depois dessas explicações que são importantes, o resto pra mim é balela. Não precisava nem ter adaptado, mas como todo fã do One Punch Man, isso tem que estar, porque se cortar, grande será na terra, grande rebuliço vai acontecer. Mas é aí que eu vou falar agora sobre a luta em si, que ela ocorre enquanto o cara tá falando. O diretor em si, ele poderia ter mudado tudo, botado a luta simplesmente fora desse contexto para modificar o mangá e deixar uma coisa mais prazerosa de assistir. Porque se você pegar a luta em si, ela acontece no meio das falas daquele cara. Então por conta disso, fica meio que sem aquela empolgação, aquele hype. Mas ao mesmo tempo a luta é muito bem feita, bem animada. Vocês estão vendo as cenas aí, pancadaria para tudo quanto é lado. Você vê o Garou girando, pulando, fazendo um monte de coisa. E isso é legal pra caramba. A gente vê que tinha um grande potencial aqui. E tudo isso está sendo feito por quê? Porque o diretor viu que em um ano, e algumas coisas que eu vi sobre isso, parece que a pré-produção foi 6 meses e a produção em si foi 6 meses. Então foi um ano e pouquinho assim do total, nem da animação em si, mas do total de produção ali. E nesse tempo o que ele tem que fazer é, vou focar na animação, pelo amor de Deus, porque senão é impossível. E ele praticamente está fazendo o impossível aqui,
porque dentro dessas condições ele conseguiu animar uma luta e foi uma luta muito legal. Gostei pra caramba e no final acabou, né? O Garou foi derrotado, né? Todo esfaqueado ali pelos monstros e perdeu. Mas ainda assim não ficou por isso mesmo, porque lá na frente, no final, a gente vai ver que ele vai voltar e ele começa a se energizar ali, pegando mais raiva para ir pro combate. Mas também, outra coisa que acontece é que o Pirrainha, que ele gosta, tá na cara disso, foi levado pelos monstros e até se encontrou ali com o filho do grandão da associação, né? Mas fora isso, a gente só tem conversa pra lá e pra cá e besteira. Como o Saitama lidando com a Fubuki, né, que ficou para trás, né, porque teve que pagar as batatas fritas dele, que tinha perdido a carteira, ela que levou o repolho ali para poder eles fazer a comida. Então o pessoal só está conversando sobre comida, curtindo, chegou até mesmo o Dr. Fétido, que conversou com o Saitama, deu carne e tal, então a galera só tá relaxando e descansando. É esse o plot do episódio de hoje. E também a gente tem um momentinho ali de treinamento dos ninja, não, acho que são ninjas, samurais, não lembro muito bem, que é os caras lá da vila do Sonic, né? Eles estão treinando e tal, e essa luta não é legal não, tá? Ela é bem fraquinha, não é muito bem feita. Ou seja, muito daquele teaser foi reaproveitado aqui. Porque se você for parar para ver que essa segunda luta já não foi muito boa comparada com aquela lá, então provavelmente, por escolha do diretor, ele pensou, mas vamos, foca na primeira. Essa segunda luta, já que é um treino, não tem muita emoção, então deixa mais fraquinha mesmo, não vamos trabalhar muito nela não. Pelo que dá a entender, foi isso mesmo que ele optou fazer. No final das contas, a gente acaba ali vendo ali que a Associação dos Monstros está mais preparada do que nunca e os heróis estão bem dispersos, né? Não se sabe muito o que vai acontecer daqui pra frente. Tendo em vista que esse episódio foi um episódio de transição, assim como todo o início da temporada é uma transição, né? Um preparatório para o grande arco de luta em si. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês já acharam sobre tudo isso, vocês gostaram, não gostaram, estão curtindo o anime? Eu tô gostando, tô me divertindo, mas com aquelas ressalvas de sempre, né? Animação estática, problemática, mas quando tem aquela melhora, sempre é bem-vindo, sempre é legal de ver. Valeu, falou, fui!